Olá, eu sou Camila Menezes e você está ouvindo o podcast Papo com Essência, um espaço de conversas, trocas e reflexões que te conectam à sua essência. Hoje, a nossa convidada é a Karina Gongora, psicóloga, professora universitária e mestre em saúde mental, e vamos conversar um pouquinho sobre o inconsciente, sonhos e a importância de escutar o nosso corpo. Bora conectar? Olá, queridos, sejam bem-vindos ao podcast Papo com Essência. E hoje, nesse episódio, a gente dá início a uma nova fase do Papo com Essência que eu já havia comunicado com vocês. Eu queria começar a trazer convidados para cá, para a gente ter conversas que inspiram e conversas que nos conectam à nossa essência. E a nossa primeira convidada não poderia ser outra pessoa a não ser ela, Karina Gongora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Ai, muito obrigada. É um prazer e que honra. Karina, vamos lá, vamos começar esse papo com essência. E primeiro, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse. Eu acho que o mundo precisa conhecer você, conhecer um pouco a história. E eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sobre você, um pouco sobre a sua trajetória aí. Me conta. Então, tá bom. Bom, sou a Karina, sou psicóloga, aí com 10 aninhos de formação já, Uhum. já tenho uma estrada. É, Sempre gostei dessa parte de contato humano, né? De conhecer, curiosa, sempre fui curiosa. Buscando entender todo esse funcionamento, os porquês das coisas, como que funciona, né? E aí eu acho que muito disso, dessa busca, acabou me trazendo onde eu tô hoje, né? Então, comecei ali no colegial, em estudar um pouquinho de psicologia e falar, poxa, isso parece interessante, conhecer esse funcionamento da mente, poder estar auxiliando os outros. Aí, dentro da graduação, eu fui conhecendo um pouquinho das abordagens, como que cada uma delas ia funcionando e entendendo, né, a concepção de homem, a concepção de indivíduo, porque o nosso objeto de estudo é o homem, né? Sim. Essa coisa complexa, extremamente subjetiva. Fui me apaixonando muito por Jung, né, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o espaço. Uhum. Porque ele foi entendendo um pouco dessa dimensão humana, tomando um todo, né, que a gente é um conjunto aí de fatores, seja a questão de ambiente, seja a questão da nossa essência, seja a questão de personalidades, como que ela se forma. Aí eu fui ficando cada vez mais interessada, fui mergulhando nesse universo e aí estou aqui hoje. Hoje sou professora, leciono aí na graduação, atendo na clínica também, tenho uma longa trajetória em hospital psiquiátrico, e que psiquiatria também é minha paixão, onde a nossa mente fica cada vez mais complexa, e acho que é isso. Legal. E até eu já estava com essa pergunta aqui na minha lista de perguntinhas, e você já meio que respondeu. Eu ia te perguntar se você sempre soube que você queria, né, trabalhar com a psicologia, ou se foi uma coisa que você foi, se jogou, porque normalmente, né, a gente é tão novo, a gente tem que escolher tão cedo, né? Muito, Às vezes a muito. gente, né, as vontades mudam, os valores, né, vão se transformando. Então, desde sempre, lá na escola, você já sabia, você já queria? Ou foi uma coisa que você foi ali meio no escuro e foi se apaixonando aos poucos? Na verdade, não, na verdade minha primeira opção era biologia. Ah, é? Nossa, biologia! Caramba! Na verdade, até ali, eu estava aqui na minha época ainda era a oitava série, né? Agora Ah, seria minha época nono ano. também. Esse nono ano não existia na minha época.
Então, entrando hoje seria nono ano. Até o nono ano eu queria biologia, porque eu sempre fui apaixonada por pesquisa. Hum, Então, a minha vontade era desbravar, sabe, me enfiar na floresta amazônica, me enfiar e viajando nos oceanos do mundo aqui para pesquisar. Eu gostava muito dessa parte de natureza. Eu via Animal Planet, eu era aquela pessoa esquisita, onde todo mundo ficava assistindo Malhação e eu assistia Animal Planet. sério, que legal. O E, de uma coisa tá ligada na outra, né? essa conexão, né, que a gente tem. E só que aí eu queria desbravar. Então eu queria realmente ser essa aventureira mesmo, de pegar, me enfiar em laboratório, pesquisar. Muito mais parte de animais do que de botânica, assim, sabe? Botânica eu achava legal, mas falei, ah, não, eu queria fazer essas pesquisas. Nem sei direito para onde, mas eu queria me enfiar no meio da natureza e ficar pesquisando e ir para laboratório. É isso que eu queria. Aham. Só que aí eu queria ser nômade, né? Eu queria sempre estar em um canto fazendo isso. E aí, quando a gente estava para escolher realmente ali no colegial, né, que eu realmente acho que a gente é muito novo para escolher uma profissão na hora que a gente tem que escolher ali, a gente não tem muito repertório, a gente não tem base, né? É um futuro. Hum. Dá para mudar, mas é uma responsabilidade muito grande, é uma carga muito grande naquela idade, né? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, mas aí como que eu vou fazer com família? Porque eu sempre fui uma pessoa ligada à família, né? Falei, a minha família vai ficar viajando comigo assim, né? Eu sempre fui uma pessoa nômade, então a minha família sempre mudou. Aí eu falei, ai, acho que eu queria criar raiz em algum canto, entendeu? Ter um lugar que me identificasse um pouco mais. Aí eu Uhum. falei, tá bom, então bio não. O que que eu posso me aproximar com isso? Que eu gosto de conhecer, eu gosto de explorar, gosto de fazer. Aí, sabe aqueles. Bom, você deve lembrar, o pessoal de hoje em dia talvez não. Mas se estiver na cidade vai lembrar. Aqueles caderninhos que a gente falava de perguntas e respostas, a gente passava para os colegas, a gente pegava um caderninho, escrevia um monte de perguntas e aí depois cada um ia respondendo. Ah, Você, eu você não nunca, chegou a fazer isso? não cheguei a fazer. Então é o pessoal da minha geração que vai saber. A gente tinha uns caderninhos que aí a gente colocava uma pergunta em cada folha. Aham. Ai, o que que você gosta de fazer? Sua cor preferida, né? Deixa uma mensagem pra mim, com quantos anos você perdeu o bebê, sabe umas coisas assim? E aí a gente, Sim. aí as pessoas levavam esse caderninho pra casa, respondiam ele e te Sério? devolvia, e aí a gente ia compartilhando assim, sabe? E aí era um Era uma caderno delícia. da sala ali, da Não, turma. na verdade era de cada um. Então, por exemplo, cada um tinha, as meninas, né? As meninas gostavam de fazer esse caderno. Então a gente pegava um caderno super fofinho e inventava um monte de perguntas aleatórias. Ah, que filme que você gosta, música que você mais gosta, é... em quantos anos você perdeu o bebê, que a gente falava de bebê, né? Naquela Aham. época ainda é bebê, entendeu? Essas coisas. Ai, que cor que você gosta? Prato de comida, se já foi viajar para fora do Brasil, sabe umas coisas assim, besta. Ah, deixa aqui Uhum. uma frase, quem é seu amigo preferido? Então, aí causava intriga, porque aí o outro ia ler que ele falou que não era ele o amigo preferido, sabe umas Nossa, coisas aí assim? começava aquela briga, não, você é minha BFF. Super divertido. E aí eu tive uma amiga minha que na mensagem, aí sempre na última página ali, quando eu terminava as perguntas, a gente pedia, ah, deixa uma mensagem para mim, não sei o quê. E aí uma amiga minha colocou, ah, minha psicóloga. Nossa. Poxa, psicologia deve ser legal. Eu também vou estar pesquisando, eu também vou estar estudando. Eu só não vou estudar bicho, eu vou estudar gente, que é muito mais complexo. E que é bicho também, né? A gente não deixa de ser bicho. Sim, sim. Ah, eu falei, é muito mais complexo. Eu falei, aceito o desafio. Vamos por aí. E aí foi. Que legal, muito legal. E aí você foi, e foi que foi. E aí começou, e gostou. Muito, nossa, super. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Ainda gostaria de desbravar os oceanos e a Mata Atlântica, Amazônia, mas realmente não me vejo trabalhando com isso, entendeu? É uma coisa mais de curiosa, é só ver como é que é. Mas É. hoje eu não me vejo fora, eu realmente me encaixei aí dentro da psicologia.
Que legal. E você comentou sobre Jung, e eu acho que até seria interessante a gente entrar um pouco nessa questão das abordagens, assim. Eu vejo que, às vezes, quando a gente está começando no universo, né, do autoconhecimento, e aí a gente vê ali que, de repente, a gente está num momento na nossa vida que a gente precisa dessa ajuda, precisa buscar. E às vezes fica difícil de escolher, né, a abordagem, qual a melhor abordagem seguir. Você poderia contar um pouquinho de Jung, assim, da abordagem, as pessoas conhecerem mesmo, eu acho que seria legal. Sim. Ah, sou apaixonada por ele, né? Para mim ele é fantástico. Nossa, foi um cara incrível, extremamente estudioso, extremamente. Ele estudou teologia, médico, psiquiatra, estudou alquimia. Então, assim, tudo que você imaginar, ele estudou e aí ele foi construindo toda essa teoria dele. E, assim, ele traz a riqueza para mim de Jung é que ele traz que tudo nosso tá interligado, que nós estamos aí, de certa forma, conectados, né? E Uhum, uma da como é que eu posso falar? Um dos aspectos aí da teoria que ele traz, que faz muito sentido para mim, é essa questão de inconsciente coletivo, que uhum. é onde a gente, entre aspas, se encontra, é onde a gente se conecta, é onde a gente consegue entrar. Eu gosto de falar que o inconsciente coletivo ele funciona como frequência de rádio. É uma coisa que a gente não vê, entendeu? Mas quando a gente liga naquela sintonia, entra naquela sintonia, a gente está conectado com todo mundo que está naquela frequência. Então, todo mundo entra naquela frequência do rádio e consegue sentir e consegue, né, você falou de rádio, a gente escuta aí o que os outros estão ouvindo, né? Mas de inconsciente coletivo, como a gente não escuta, a gente sente. Então, a vibração, a frequência de que todos que estão naquela sintonia ali, naquela frequência, estão sentindo. Então, isso para mim é muito mágico, isso para mim é muito legal. Nossa, e é muito louco, porque quando a gente se pensar no nosso inconsciente individual, já é uma complexidade. Sim, Quando começar a entrar nessa linha do inconsciente coletivo, daí, meu Deus do céu, é uma loucura, né? sim, E aí eu acho que é muito legal essa visão dele do integral, né? Eu acho que é muito importante sim, a gente se enxergar e enxergar o outro de uma forma integral, que não é só a mente e nem só o emocional, né? A gente acaba indo sim. bem. O dele, ele vai buscar tudo. Então, assim, para ele, a, a gente tem uma questão superior a nós, até como busca de um propósito. Então, ele traz isso, que é o que ele acaba vinculando a uma questão de espiritualidade, que é completamente diferente das questões da religião, mas está envolvido Uhum, com a espiritualidade, algo superior a nós, algo que uhum. vai trazer um propósito ali para gente. Ele traz isso como um aspecto fundamental para nossa existência, para nossa vivência ali. Então, tem esse aspecto. Nós temos aí a parte emocional nossa. Quando o nosso emocional a gente vai deixando de lado, a gente vai deixando de lado, porque a gente precisa trabalhar o mental para realizar as tarefas do dia, adoece o quê? O físico, Uhum. né? Então, assim, não dá, a gente não consegue estar funcionando se o físico ele não tá bem. Aí o físico não fica bem, vai desestabilizar o quê? O mental. Desestabilizou o mental, vai desestabilizar o emocional. Desestabilizou o emocional, vai desestabilizar aí o físico. E aí é uma bola de neve. Então, desestabilizou um, ele vai estar refletindo em todos os outros, né? Então, tem até a questão das psicossomáticas que eles falam, que toda doença, mesmo que seja uma gripe, mesmo que seja um resfriado, quando a gente está suscetível a gente vai estar acabando, né?
pegando um resfriado, pegando uma gripe, né? Porque estou usando esses que são coisas muito simples, que a gente fala, ai, não, é porque eu saí, tomei vento, eu saí com cabelo molhado e Sim. peguei friagem, andei descalça com o pé no chão ali. Então, não é só, ele traz que é muito além disso. Então, qualquer ponto físico do nosso corpo ele fala com a gente que perdeu essa essência de estar conectada com o nosso corpo, de estar entendendo as mensagens que ele está mandando por conta dessa vida louca que a gente está vivendo. Então, a gente Uhum. foi meio que se desconectando da gente. E aí, para mim, a abordagem dele traz esse olhar para a gente fazer essa reconexão mesmo. Legal. E aí acaba saindo um pouco da maioria das abordagens da psicologia, que às vezes é uma coisa mais científica, mais que talvez não aborde a espiritualidade ou ser assim. Sim, não, não. Então, nós temos algumas abordagens que não trabalham com uma parte inconsciente, né? Então, quem vai trabalhar com a questão de estrutura psíquica, é o que a gente chama, né? As abordagens sempre vão trabalhar na parte de amenizar sofrimento humano. Ponto. Aham. Todas elas. A gente vai buscar uma terapia porque a gente está em sofrimento, e aí o objetivo é ter ferramentas para que a gente amenize esse sofrimento, né? Todas elas vão trabalhar com isso. Só que Uhum. cada uma delas, a diferença delas é como a gente enxerga o funcionamento da mente, como a gente enxerga o funcionamento, que é o que a gente fala do psiquismo. Tem aquelas abordagens que vão acreditar que existe essa parte inconsciente, que são questões que a gente não acessa. Tem aquela figurinha básica que a gente joga no Google, ah, inconsciente, é o iceberg, né? Que é o que a É, gente, o que a é, gente é oficial, a imagem oficial do do inconsciente. cliente. Então, assim, o que tá para fora, é o consciente é o que a gente vê, o inconsciente é o que tá ali escondido, que existe, ele tá lá, mas a gente não acessa ele. E aí a gente vai Exatamente. Não é acessando. por isso que isso não afeta a nossa vida, não é mesmo? Exatamente, ele tá ali, eu digo o Titanic, né? Então ele está ali. Então, assim, como que a gente vai acessar? Através de sonhos, através de insights que a gente vai tendo, através de recursos artísticos. Então, a gente expressa, por exemplo, ouvindo uma música, apreciando questões de arte, se envolvendo, por exemplo, com trabalhos manuais, com a própria natureza mesmo, com tudo isso que tira a gente do racional, né? Porque quando a gente fica muito em questões racionais, a gente vai se apegando e a gente não permite, porque o inconsciente ele está muito mais próximo da nossa essência, que a gente vai escondendo, deixando algumas coisas, empurrando para debaixo do tapete, para Uhum. se adequar, né, na vida, porque a gente precisa disso também. Então, aí algumas abordagens vão trabalhar com isso, que aí é a psicanálise. As abordagens mais voltadas para cognitiva, comportamento, né? Então, a, que é a TCC, análise de comportamento, essas abordagens elas não trabalham com questão do inconsciente, né? Então, Ah, para elas, são tudo questões de estímulos do ambiente, e aí tem um triangulinho que eles falam, que é a questão de emoção, pensamento e comportamento. Então, eles vão trabalhar com todos esses aspectos. E aí entendi. sempre tem o externo que afeta o interno e o interno que afeta o externo, e a gente vai se configurando dessa forma. Mas aí a gente acessa tudo, Sim. né? E você comentou até dessa parte do artístico, e Jung trabalhou, né, com as mandalas, inclusive é como Sim, nos conectamos, sim. tem esse trabalho com as mandalas, né? Tem. A mandala é um recurso maravilhoso, né? Que ele tem toda uma teoria construída aí de como a gente coloca representações nossas na mandala, né? Uhum. Então, de como a gente consegue também estar trabalhando todos esses aspectos internos do inconsciente numa simples, com muitas aspas, mandala. Sim, o quanto ali, né, naquele desenho que a gente faz,
É uma representação de coisas que a gente está sentindo, pensando. Sim. E a riqueza é justamente essa, a gente faz e nem percebe Uhum, que faz. Então, isso para mim é muito mágico. Você poder que está na questão de ferramentas projetivas. Você projeta ali aspectos seus, você projeta questões particulares suas, questões íntimas suas que você não tinha nem ideia de que elas estavam ali, e você consegue trazer isso para sua consciência, para você conseguir enxergar, que é o que Jung fala de trazer a luz, né? Ele traz esses conceitos de luz e sombra. Sombra é aquilo que está escondidinho, né? uhum, Então são aquelas coisas que não estão à vista. Mas aí quando você traz a luz, porque a sombra só existe com a luz ali também, uhum, né? Então, a hora que a gente traz para a luz à tona, aí a gente enxerga aquilo e aí a gente consegue estar transformando, ressignificando, transmutando tudo aquilo. Então, ai, uhum. para mim é maravilhoso. Eu acho incrível essa visão. Eu acho que é uma visão que é a visão que vai fazer a gente curar as nossas dores, a gente evoluir, é a gente começar a se enxergar de forma integral, luz e sombra, e se aceitar, né? Se aceitar dessa forma, entender que elas sempre vão estar coexistindo dentro da gente, porque eu vejo, não só no meu processo, mas com os processos das minhas assistidas, é que por trás de muitos dos nossos desequilíbrios, as nossas dores, angústias, tá esse medo, às vezes, da gente dar de cara com a nossa sombra, assumir a nossa sombra, porque se a gente assumir, se às vezes eu assumir que eu tenho essa sombra, e se eu expressar, colocar ela para o mundo, é como se, será que eu vou me definir? Sabe? Sim, Definir quem eu sou? Não, eu não quero ser isso. E na verdade não é bem assim, né? Todo mundo tem luz e sombra, não é só você que tem. E elas coexistem ali, né? exato. E até reconhecer, por exemplo, onde já se viu sentir inveja? Não sinto inveja. Não, eu Não, não. inveja branca. É, imagina, logo eu, alecrim dourado. Não, não. É, Então, assim, para a gente é muito difícil reconhecer esses aspectos em nós. Identificar, a gente até identifica, mas reconhecer que aquilo é seu, dói. Dói uhum, falar que eu tenho inveja, dói falar que eu tenho ciúmes, dói falar que eu tenho ódio, dói falar que eu tenho raiva, dói falar dessas coisas. Porque são aspectos que a gente fala, eu não, o vizinho pode ter, tudo bem, eu entendo, as pessoas têm, mas ele pode, eu não. Né? Eu já exato. sou um ser superior, eu já sou um ser evoluído, eu não tenho isso, né? Eu estou buscando aí meu processo evolutivo. Não, não, a gente tem e tá ali, né? A questão toda, na verdade, a diferença é a gente aceitar que tá ali, que faz parte da gente, faz parte da nossa construção de ser. Nós E que vamos ter precisamos todos esses sentimentos. sentir, né? Exato, porque não é só isso. Conhecer, eu tô sentindo inveja. Bom, então eu sou uma pessoa invejosa, isso pronto. Rotulou ali, e meu Deus, aí as pessoas não podem ver essa partinha, porque Não, descobri. exatamente, faz parte, mas não é só, né? Então, assim, são estados, são momentos, são processos, e principalmente esses aspectos que a gente fala, entre aspas, sombrios, né? Que a gente acaba deixando ali na sombra, são os aspectos que a gente precisa ver, porque é justamente deles que a gente vai precisar olhar com carinho, para a gente precisar cuidar. Então, se determinada situação me faz sentir raiva, espera, o que que aconteceu para estar despertando esse sentimento em mim? Né? Esse sentimento que eu não costumo estar sentindo, esse sentimento que eu identifico que não me faz bem. Se ele está vindo, é porque eu preciso olhar para ele, é porque eu preciso olhar para aquela situação para ver o que que me gerou aquilo. A tristeza é a mesma coisa, a inveja, os ciúmes, tudo. Então, todos esses, inclusive os sentimentos bons também. Uhum. Porque se aquele sentimento, se aquela situação me trouxe um sentimento bom, eu quero vivenciar aquilo de novo. Eu preciso identificar o que que aconteceu para eu estar sentindo.
ele ali de novo. E é quase uma validação de, ó, tá certo. Você sentiu essa coisa boa, você se sentiu bem, a coisa funcionou, então quer dizer que a maneira que você está fazendo seria uma maneira interessante de você estar continuando, né? Enquanto os outros vai batendo a cabeça ali, até a gente parar e olhar para ele e falar, não, já entendi. Uhum. As emoções, elas são como uma bússola mesmo, né? Sim, Pra mostrar ali, ó, precisa trabalhar aqui, talvez precisa desenvolver aqui, não, precisa potencializar aqui. exatamente. E as emoções que ela tá tudo interligada, né, Mila? E o corpo. A gente ignora muito o nosso corpo. Então, estou quieta, esperando alguma coisa. Começa a mexer o pé, começa a mexer. É mania. Não. Então, assim, pode olhar, pode entender, prestar atenção no seu corpo. Ele fala com a gente. Ele vai Uhum. dando esses indícios. Então, mexe aqui, o olho começa a tremer. Começa a me dar palpitação. Meu intestino não tá mais funcionando. Ixi, pele é uma das primeiras coisas que começa a dar sinal pra gente de que o emocional precisa ser visto. Pele é uma Uhum. das primeiras coisas que começa. E interessante você trazer essa questão do corpo. Eu não sei, a gente, no nosso papo que a gente teve nos últimos dias, eu cheguei a comentar do Gaspareto, né? Sim, E o Gaspareto, ele fala, ele trabalha muito com a sombra e ele chama de bicho, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar o nosso lado bicho. Que até tem tudo a ver com como a gente começou, né? Falando, nós somos bichos. E sim, a gente vive hoje tão desconectado do nosso corpo, e às vezes muita gente fala, eu queria me conectar mais com a minha intuição, como eu sei que é intuição, sabe? A gente quer muito se conectar com esse lugar nosso, com essa nossa essência, e não há nada melhor e mais confiável ali, vamos dizer assim, do que a gente se conectar com a nossa intuição, essência, através do nosso corpo. Porque sim, ele indica tudo. Ele indica tudo. É muito legal esse trabalho até que ele faz com o bicho, porque é isso. Aí às vezes a gente fica buscando muito fora, né? Ai, mas eu preciso de uma mensagem, de um sinal. sim, Na verdade, às vezes você só precisa parar, silenciar e o que que você está sentindo? Às vezes é a coceira, às vezes é um olho tremendo, né? É um olho tremendo, é uma dor de estômago. E aí isso já vai te indicar o caminho, aí vai conectando, né? É a dor, é a emoção, é o pensamento, sim. a memória, e aí vai se desenrolando ali, né? Mas é exatamente isso. E a gente não tem tempo para fazer isso. A gente não tem tempo, e aí tem uma outra parte de que além do tempo, porque a gente vai colocando um monte de coisas na frente, um monte de coisas, tem a falta de tempo, não é prioridade, e aí a gente não tem paciência, a gente está perdendo a paciência. A Uhum, gente precisa dessas coisas instantâneas. uhum, Antes, os filmes, a gente conseguia ficar parado assistindo filme e não reclamava. Era um ou outro que tinha 2 horas e não sei quanto, e a gente, nossa, é um filme longo, mas tranquilo. Hoje, filme de 2 horas, a gente já reclama. Nossa, nossa, 2 horas e pouco ali para ficar, para ver. Não, não. A gente não consegue. A gente, justamente por essa coisa do imediatismo, de precisa ser agora, precisa ser desse jeito, né? A gente não tem essa paciência. Quantas pessoas, não consigo meditar. uhum, Não, não dá. Meditar não é para todo mundo, eu não consigo. Não, eu sou muito ansiosa, não consigo. Mas porque não tem a paciência de parar e respeitar esse processo, porque é um processo, é um ensinamento que a gente tem que estar fazendo ali para nossa mente, né? Então, a gente foi perdendo isso. e essa parte do imediatismo a gente leva para tudo, assim. É a mensagem que precisa ser respondida na hora,
Os vídeos precisam ser, as mensagens precisam ser passadas cada vez mais rápido, né? Exatamente. E também para a vida, assim, eu até me identifico um pouco às vezes nesse lugar. Eu quero que aconteça logo, né? Mas Porque, todo mundo. A gente não tem mais paciência. não, eu vou fazer um negócio aqui, amanhã já preciso estar colhendo o resultado disso. E no fundo é uma imaturidade, né, da gente, Sim, né? De não, meu bem, olha para a natureza. Leva tempo. Quantas vezes uma árvore leva para dar um fruto e a gente quer dar o fruto já logo amanhã, já quero colher meus frutos. isso eu não tô colhendo porque eu tô fazendo errado. Aí eu paro e vou fazer de outra coisa. E não é assim. Mas a gente vem construindo, né, esse tipo de comportamento. E a gente tá pegando pra gente, só que ele não é nosso. Olha o tanto de gente que tá adoecendo. Exato. É o caminho contrário da nossa natureza, né? Muito, não dá. A gente tem um processo. Gente, são 9 meses. 9 meses de gestação. Então, assim, não é uma coisa instantânea, né? Tem um tempo, tem todo um processo de aprendizado, desenvolvimento de infância. Sim, estamos evoluindo, estamos, sim, mudando o nosso ritmo, o nosso tempo, com algumas questões, inclusive biológicas. Sim, é saudável? Eu já não sei. Entendeu? Mas sim, então eu não sei se está mudando por conta da vida que a gente está tendo maluca, e aí o corpo está tendo que se adaptar com tudo isso. Não sei se faz parte de um processo evolutivo, né? Então, nosso como ser humano, de estar acompanhando então o processo da medicina e tudo isso, está mexendo aí com a gente, mas num aspecto mais positivo, para a gente Hum. realmente estar numa versão aí 2.0. Ser Mas está humano mudando. Exatamente. Mas está mudando, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, sim, tem a parte maravilhosa, por exemplo, da internet, dessa parte de conexão, dessa parte de informação. Só que, ao mesmo tempo, tem esse outro aspecto. É que eu não gosto de falar muito da regressão, assim, né? De regredir em algumas questões. Aham. Mas a gente está ficando um imaturo em determinados aspectos. Sim, Uhum. é a criança que não tem paciência de esperar. Só É, que agora ninguém mais não espera. é a regressão, né? Porque eu acredito que a gente nunca regride, mas talvez uma forma inconsciente de estar lidando com isso, né? Então, Sim, nós mesmos, né, o ser humano mesmo está desenvolvendo aí a tecnologia e tudo mais, mas a forma como a gente está usando é que está sim, tão saudável, né? Por isso exato. é um grande esforço, assim, para a gente, mas eu acho que é um esforço necessário. É a gente andar contra a maré, assim, né? Sim, precisa ter tempo para o corpo, precisa ter tempo, porque parece que não, tá louca? Parar para respirar? Como eu vou parar para respirar? Eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo tempo, não posso, não dá. Então, assim, esse modo de sobrevivência nosso, ele tá, na minha opinião, ele tá adoecido, né? Hum, Por isso que tem tanta gente que tá adoecendo, tem tanta gente que tá com algum transtorno mental, né? Justamente por essas questões. A gente tá se desconectando com a gente, com a nossa essência, com o nosso ser. A gente está desconectado. A pandemia veio mostrar isso de uma maneira totalmente escancarada. avassaladora, né? Foi, foi. Tipo assim, é de uma forma que não tem como desver, gente. Não, não, Uma forma que não vai ter como vocês ignorarem. exatamente. E foi muito interessante, porque foi uma guerra contra o invisível, que a gente não via o nosso inimigo ali. A gente teve que juntar as forças com outras pessoas. E aí agora a gente tá meio sem jeito, a gente não sabe mais conviver. Sim. Então, durante a pandemia, a gente teve que mudar um pouco o jeito de conviver. Agora a gente não sabe mais voltar. E ali Uhum. a gente teve que mudar, só que já estava mudando, porque a gente foi distanciando um pouco. As pessoas hoje,
carta não existe mais. Ligação perde tempo, é mais fácil mandar um áudio, né? É. E o áudio tem que ser E-mail, rápido. exato, modo duas vezes ali. Então, assim, e-mail, para que e-mail é muito comprido? Manda uma mensagem, resume ali, para que que você vai ficar mandando esses negócios? Então, assim, a gente está cada vez mais diminuindo essas formas desses contatos. Ai, que inconveniente me ligando. Manda o áudio. Para que que vai ficar falando? Então, essas trocas. Vem na minha casa, onde já se viu vir na minha casa, vim até aqui. Que isso? Não, né? Manda mensagem ali, que a hora que eu quiser eu vejo. Então, a gente já vinha desse movimento, a pandemia veio justamente para mostrar, é isso que vocês querem? Aí a gente sentiu. A Uhum. gente sentiu, a gente Não falou, é não. mim, né? A gente falou, não, não, não é isso que a gente está querendo. Só que aí agora foi permitido para a gente descontar de novo e a gente não sabe o que fazer. É, porque nós somos seres adaptáveis, né? A gente se acostumou com o afastamento e agora é difícil voltar, né? Sim, mas porque para mim, a gente já estava afastado antes da pandemia, a gente já vinha se afastando. É que a pandemia virou e falou: é isso que vocês querem? Pá, Para mostrar, não, né? Talvez não ex- seja o caminho. exatamente. Então, e aí, de repente, a gente fica: tá, eu vou sair, como que eu vou me comportar? Não, mas eu quero ficar em casa. Não, mas e agora? O que que eu vou falar? Como que vai ser, né? Me adaptei, porque a gente se adapta, super. Ah, vou ficar no meu canto, não, vou sair. Então, assim, tá todo mundo perdido. Perdido. Eu senti muito essa questão social, assim. Sinto que depois da pandemia eu fiquei mais introspectiva, assim. Sim, Mais dificuldade de socializar. Ah, não quero ficar em casa, sabe? Você acostuma, mais ou menos. mas é justamente porque a gente foi perdendo um pouco o jeito, né, Uhum. de interagir, de conversar, porque aí a gente acha que está sendo um inconveniente, né? Ou realmente perdeu essas habilidades sociais de, Aham. como que eu vou puxar assunto, sobre o que que a gente vai falar, né? O que eu, o que eu tenho feito é trabalhar e fazer não sei o quê, então a gente também perdeu esses outros repertórios que a gente tinha antes. Sim. E como que a gente poderia, tá? Você acha que para voltar assim, acho que não sei se voltar é a palavra, né? Que é um novo mundo, é uma nova forma de se relacionar, é um novo ciclo. Como você acha que a gente poderia estimular mais essa conexão assim com nós, com o outro também? Tá. Antes do outro precisa vir a gente, né? Uhum. Então, o que eu falo para todo mundo, não dá para a gente estar entrando em relações, né? Vamos lá, em relacionamentos, que relações a gente vai fazendo o tempo todo. Se a gente não priorizar a gente, nossa conexão, né? O pessoal fala, tampa da panela. Gente, não, né? A gente tem que estar inteiro ali, pode ser duas panelas juntinhas. E a gente, mas não ficar pegando metades vazias aí, falando que se completam. Então a gente tem que ser dois inteiros que se somam, né? Sim. Então eu sou dessa teoria. Uma das maneiras é aprender esse silêncio. Então, essa questão do prestar atenção no respirar, prestar atenção nas coisas que estão à nossa volta, voltar, a gente não fica presente no aqui e agora, né? A gente não consegue se conectar. Ou a gente está preso nas coisas que passaram, ou a gente está preso no que pode acontecer, que muitas vezes não acontece, porque a gente faz milhões, assim, a gente prospecta um monte de coisa ali, não, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer blá blá blá, blá, e não acontece. Só que a gente vive como se tivesse acontecido cada uma dessas situações que a gente pensou. E o presente passou. Então, ou a Uhum. gente ficou remoendo um monte de coisas que já passaram, a gente fica, putz, deveria ter feito diferente, né? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse, eu falo os e se's,
para mim, eles são, nossa, um mal, Uhum. mal que consome a nossa mente. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é se conectar no, e a- no aqui e agora, nas coisas que a gente está fazendo. E aí isso é um treino. Então, acordei, escuto os barulhos, né? Espreguiça. A gente perdeu, falando até da coisa animal, nossa, quantas vezes a gente se espreguiça na hora que a gente está levantando? Essa coisa de É verdade. esticar, de fazer, a gente precisa disso, a gente não faz isso, porque tem que levantar correndo porque a gente quer ficar mais uns minutinhos na cama ali. Uhum. Então, esse despertar do corpo, ele é importante. Fazer isso, aí, ai, vamos fazer, vamos comer. A gente não presta atenção na comida. Quantas vezes a gente não vê, ah, o que que eu comi ontem? Eu nem lembro o que que eu comi ontem. Porque Sim. a gente não estava ali, a gente estava pensando no que tinha que entregar, no que tinha que fazer, nas pendências. Então, a primeira coisa para a gente ir voltando nesse conectar com a gente é realmente estar presente. E aí, quando a gente consegue estar presente com a gente se permite estar presente com o outro. Ah, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? Não é com as preocupações, aquilo que a gente preocupa, né? Uhum. Não são com essas preocupações de, nossa, como que vai ser? O que que vai acontecer? O que que a pessoa vai achar? Nossa, será que vai ser legal? Será que vai ser chato? Não, é estar ali, né? E esperar o que vai vir. Você Então, abrir o a pessoa desconhecido, né? exato. Então a pessoa vai estar trazendo algum assunto, alguma questão, ouvir, né, o que a pessoa está falando, perceber como que você está se sentindo com aquilo, se é um assunto que está te agradando, se não, se o seu corpo está dando alguma mensagem para você ali ou não, né? Mas antes disso é aprender a ficar no aqui e agora. É resgatar mesmo esse viver, que eu acho que isso é viver, né? Sim. Ah, é você sentir o gosto da comida, é você estar presente ali, escutando a pessoa, que na maioria das vezes a gente está ali mexendo no celular, nem tá escutando o que a pessoa está falando. Eu lembrei agora do filme Soul, eu não sei se você já assistiu. Eu assisti ontem, acredita? Tá brincando? Esse filme, pra mim, ele é divino. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Né, que ele fala muito sobre propósito e tudo mais. E eu vejo que, no final das contas, eu acredito que cada um tem um propósito individual, tem um propósito coletivo, mas o propósito da humanidade em si, assim, é a gente viver as experiências terrenas, né? Que quando eu não lembro o nome dela, talvez para você esteja mais 22. a 22, quando ela vem, né, pra Terra, e gente, caso vocês ainda não assistiram esse filme, por favor, assistam, tá? Eu nem vou dar muito spoiler aqui, assistam, chama Soul, é um filme da Disney, é um desenho animado, mas assim, Maravilhoso. mais para adulto do que para criança, as crianças Sim. estão vivendo ali, né? Acho que é mais para adulto que para criança. E quando a 22 ela encarna ali, né, no corpo dele, ela, caramba, olha essa pizza, olha a árvore, ela começa a ver a beleza nas coisas simples, porque é isso, né? E eu acho que é isso que dá também esse sentido que a maioria das pessoas hoje não tá conseguindo encontrar esse sentido, esse preenchimento. Sim, é olhar o céu e conseguir apreciar a planta. Muita gente fala, isso é baboseira. Não, é isso, né? É isso, é comer e falar, nossa, que gostoso. E sentir no corpo mesmo, né? É a entrega, né? E assim, eu achei muito bonitinho, porque ali quando eles. Também não vou dar spoiler, tá? Mas assim, quando É. eles estão. É do simbolismo, que é a hora que eles vão ali, que vai para a terra, eles têm que descer, né? Uhum, Então tem que ter essa entrega, tem que ter esse se jogar. Para mim é sim. extremamente simbólico, extremamente rico, que é isso que a gente realmente tem que fazer. É esse se jogar, é essa entrega do eu estou aqui, eu não sei o que que vai acontecer. Ali eles não sabem onde eles vão, eles não sabem aonde vai dar, é o desconhecido ali de novo,
mas é o se entregar para isso e o estar ali, né? Não com a cabeça no, nossa, o que que vai acontecer? Como que vai ser? Onde eu vou ir? Que assim a gente fica. Mas a partir do momento que a gente ficar ali apreciando a queda, Não, ai, é maravilhoso. ele é. Aí tem essa entrega. Nossa, é que tem tanta coisa, eu não quero dar spoiler, mas é tanta coisa que você fala, não tô acreditando, sério. É muito divino. E eu lembrei até agora que essa semana eu compartilhei nos stories um vídeo da minha sobrinha, que foi, pra mim, ela, foi uma mensagem ali que ela trouxe, um vídeo de 7 minutos, tem lá no meu Instagram, diretamente da fonte. Pra mim foi diretamente da fonte, porque os detalhes que ela trouxe, ela estava falando a visão dela sobre como era o céu. Tá. Mas o que ela falou, que é muito forte, ficou muito forte. Imagina, minha sobrinha, quando a gente gravou, ela tinha 6 anos, tá? Então, ela falou assim, para nascer é preciso aceitar a morte. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com essa parte que tá todo mundo se jogando ali. Que é isso, Lógico. é a gente se abrir. Morte é a certeza que a gente tem, e ela pode vir a qualquer hora. Então, vamos viver Sim. do aqui e do agora, porque o próximo segundo a gente não sabe o que vai ser. Então, nossa, é uma frase que ficou muito forte, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Com certeza, porque é justamente isso. Muitas das coisas que a gente faz é porque a gente teme esse momento, que vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. E a gente não é preparado. A gente não Uhum, é preparado para perder pessoas. E a gente não é preparado para morrer. É aquela uhum, coisa, de novo, dos aspectos, vamos falar negativo. Pode acontecer com quem está do lado, comigo não. é, Então, eu entendo que quem está aqui do lado, essa pessoa ela pode morrer. Meus entes não, e eu também não, né? sim, Eu sei que a morte existe, mas é para o outro, né? Na uhum, minha redoma, ela não me afeta. sim, Só que não é bem assim que funciona, né? Então, todos nós vamos passar por esse processo. E aí, quando a gente se permite viver, estar presente aqui, independente do que vai acontecer ou não, né? É diferente. A experiência é diferente, essa vivência é diferente, o identificar tudo isso, que é da vida, né? Por isso que eu falo, tem uma diferença quando a gente sobrevive e quando a gente vive. uhum, Muito a gente está ligado no modo sobrevivência. é, e é isso que traz esse vazio, né? Sim, sim. Que aí a gente vai um dia após o outro fazendo ali coisas que não têm sentido, mas que é o que a gente precisa para sobreviver, porque eu não quero morrer. Mas Uhum, a partir do momento que eu consigo desfrutar da vida e viver, é porque eu entendo que em alguma hora isso vai chegar. Então, enquanto não chega, eu vou fazer aquilo que me dá prazer, eu vou fazer aquilo que eu me sinto bem, eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim e o que eu sinto. Pronto. A gente fala como se fosse super fácil, né? Não é, mas assim. Na prática não é tão simples, mas eu acho que é um treino, né? Um processo. Sim. E que eu acho que se a gente trouxesse isso mais presente para o nosso dia a dia, a gente viveria mais e entenderia que não está fora, né? Não. É isso, até a pílula de consciência que eu tirei essa semana falava um pouco desse vazio, da gente se conectar com os nossos talentos e tudo mais. É, porque é isso, às vezes a gente deixa de fazer as coisas por medos e porque a gente tem uma sensação ali de que a gente sempre tem tempo, sabe? Eu acho que, não, amanhã eu faço. Eu vejo muitas Sim. pessoas falando, menina, não para de procrastinar, me falta ação. Amanhã eu faço. E às vezes trazer essa coisa, né, da morte, do viver o presente, talvez nos faça entender que tempo, mas não tanto às vezes você acha que tem, né? Sim. Que talvez se a gente olhasse dessa forma, talvez a gente se arriscaria mais, se preocuparia menos com
com julgamento, com esses medos que rolam aí, né? Que nos fazem paralisar. Com certeza. E até identificar que não tá fora. As coisas não estão fora. A gente tem esse costume de colocar tudo fora da gente. Então, eu preciso alcançar e tudo tá em algum lugar que eu tenho que sair de onde eu tô para ir lá. E a maioria das coisas não estão, elas estão, a gente tá, as ferramentas estão todas aqui com a gente. É como Uhum, se eu tivesse, vamos falar, uma espada aqui. Só que eu tô vendo uma espada que tá a 3 passos de mim. Só que eu tô segurando uma. E eu ignoro a que eu tô segurando. E eu quero pegar aquela que tá em 3 passos ali. Eu uhum, poderia ter otimizado todo o meu tempo, poderia ter otimizado um monte de coisa se eu simplesmente soubesse usar essa que tá aqui do meu lado. Mas não, eu quero aquela que tá a 3 passos ali de mim. E a gente faz isso com tudo. Eu vou buscar alguma coisa, é só o que está fora, é só o que está no externo, sendo que a gente tem todas essas ferramentas. Só que dá um certo trabalho, leva tempo, é né? desconfortável. É desconfortável, dói. E aí o fora ali, pelo menos a gente vai sentir dor, mas não é do mesmo jeito. A gente prefere o dali, né? E vai postergar. Inclusive, jogar essa culpa. A gente não gosta de sentir a culpa. Aí se eu coloco que ali não deu certo, porque ela estava longe, porque eu tropecei no caminho e colocaram uma pedra, é porque não sei o quê. Você tá aqui do meu lado, eu não tem desculpa. Eu Uhum. perco, né? Essa, nem sei como que eu vou pontuar, mas essa ferramenta da desculpa, vamos falar assim, eu perco isso, eu não posso mais usar. Então, tá aqui do meu lado. Eu tenho o que fazer, mas se eu coloco que eu quero pegar aqui, mas era aquela que eu queria. E aí não deu certo por conta de X questões. A culpa não é minha. Não fui eu que falhei, né? Aí é um lugar mais confortável, né? Com certeza, com De não certeza. assumir essa responsabilidade. Porque se a gente vir e falar, não, a espada, eu tô com a espada aqui na minha mão. Pronto. Não depende de eventos externos, depende de mim, né? Aí se eu não uso, a culpa é minha. Eu sou responsável por isso. Poder e autorresponsabilidade andam juntos. A gente quer ter poder, às vezes não quer ter responsabilidade. Tem que estar grudadinho, não tem, é o pacote fechado, não dá para. Exatamente, exatamente. Mas sim, então você vê, são processos simples, simples. São fáceis de fazer? Não, mas são simples, são simples. É que a gente está acostumado com um mundo tão complexo, né, de exigências tão difíceis, que a gente olha para isso, só isso, né? Isso aqui, velho, eu vou ficar feliz? Eu vou ficar bem fazendo isso? Respirando? É, Ficar bem respirar vai resolver meu problema? sentindo o gosto da minha Vai, comida? vai resolver. Muito dos seus problemas, respirar vai te ajudar muito. Então, assim, é É isso. disponível em abundância. Vamos continuar tendo problemas? Com certeza, mas aí a gente fica mais conectado, então automaticamente a gente tem mais ferramentas para enfrentar. Terapia nada mais, nada menos do que isso. Ali a gente não faz nenhum milagre, a gente não faz nada mirabolante. É trazer a pessoa para essa consciência de tudo que está à volta dela, para ela olhar, por exemplo, essa espadinha ali do lado e falar: vamos lá, a espada está do seu lado. O que você vai fazer com ela? Uhum. Quando você vai usar? Como que você vai estar manuseando ela? Porque ela está aí do seu lado. E aí você olha para ela e fala: nossa, ela estava aqui do meu lado o tempo todo. Então agora é a hora de eu estar utilizando ela. É isso, é trazer para essa consciência. Uhum. Tá. Eu vou mudando um pouco do que de assunto, eu quero aproveitar. Eu anotei isso daqui para te perguntar um pouquinho sobre isso, que é algo que algumas pessoas já vêm me perguntar, e eu queria aproveitar isso, a sabedoria. E a gente falou de Jung, né? Falando Sim. de ciente e sonhos. Sonhos. Que é assim, porque a gente tem muita coisa do sonhei com cobra. Deixa eu lá no Google, significa Ai, gente. cobra.
significa do Ano João Vitor, significado de montanha. Eu queria entender um pouco, você pode compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre como que é essa coisa do sonho, como que a gente pode interpretar, se é uma coisa que às vezes a gente precisa de um profissional ou a gente pode fazer de forma mais autônoma, como a gente pode usar isso como ferramenta de autoconhecimento? Sim. Não, sensacional. Sonhos são maravilhosos. Ai, gente, Google não. Google não. Meu Deus, alguém tá me traindo. Vou me... Nossa, tô com alguma pessoa falsa perto de mim. Não, gente, não, não, não. Uma das primeiras coisas que eu falo pro pessoal quando fala, né, se você lembrar de sonhos, eu gosto, né, de trabalho e tal, eu falo, mas não é olhar no Google, tá? Então, assim, para Jung, ele traz que os sonhos são manifestações do inconsciente. E aí, o que é isso, né? Para mim, para traduzir assim, ficar talvez mais acessível, é um recado nosso para nós mesmos, o sonho. Ah, mas meu sonho é aquela coisa que não tem nada a ver com nada, que é um monte de É, pessoas e coisas aleatórias. nossa, é Não uma tem loucura. problema. Ainda é uma mensagem. Então, é uma mensagem do seu inconsciente trazendo aspectos que você precisa começar a ver, a enxergar. Quando ela vem, eu falo meio que em criptografia ali, né? Tá criptografada, tá todas as coisas ali que você não entende bulufas. É porque talvez o nosso consciente ele tá relutando muito mais para entender daqueles conteúdos. Mas o inconsciente vai mostrando e fala: escuta, a gente tem que estar olhando para isso aqui. Os sonhos, eles vão conter muitas questões de medo nosso, questões de desejos, questões de vontades, né? Então, eles vão trazer esses conteúdos ali. Uhum. Como que a gente trabalha? Você perguntou, preciso de um profissional, consigo? Então, claro, os profissionais, e aí quem trabalha com sonho normalmente, ou é o psicólogo analítico, que vai pegar aí a linha de Jung, ou o psicanalista, né? Uhum. Normalmente são essas abordagens que acabam trabalhando com sonhos. Os outros eu não vou saber falar direito como que eles vão estar acessando, né? Mas desses eu tenho certeza. Então, claro, é super bacana estar indo no profissional, porque ele vai saber estar conduzindo o que aquilo significa para você. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, porque muda muito, inclusive essa questão, se a gente vai falar aí do inconsciente, do simbolismo do nosso inconsciente, das nossas vivências daquilo que apareceu no sonho e do inconsciente coletivo também. Então, se eu pego uma pessoa que sonhou, por exemplo, com uma vaca aqui no Brasil, a vaca para gente, para o brasileiro, e aí a gente pode até mudar, por exemplo, região, né? Às Aham. vezes a vaca para alguém que tem um sustento com ela ali na zona rural vai representar alguma coisa. Alguém Aham. que mora numa zona urbana, a vaca vai estar representando outra. Então, a vaca vai ter um símbolo, ali, um significado para aquela pessoa que a gente vai estar analisando o que a vaca está representando para ela. Às vezes ela teve uma vivência traumática com a vaca. Então, a Aham. vaca já vai estar representando outra coisa. Se eu vou para a Índia, a vaca tem uma representação completamente diferente de um brasileiro, né? Ou de uma Uhum. pessoa que tem uma descendência aí relacionada com a Índia. Não dá pra gente simplesmente pegar e falar, a vaca é isso aqui. Tem uma coisa quadradinha ali, né? Muito Não, não, espaço. não tem. A gente busca, por exemplo, de alguns atributos, que aí é comum. Então, o que tem de atributo da vaca? Então, por exemplo, a vaca, ela vai oferecer nutrientes, né? É um mamífero, então tem uma questão de gestação. Eu não sei do comportamento da vaca com o bezerro, como que é, se é carinhoso, se não é. Mas assim, isso, como é uma coisa, vamos falar entre aspas, universal, de todas as vacas são assim, isso a gente pode pegar, entendeu? Aham. Ela vai representar para cada um? Não. Então, se a gente falar, sonhei com um tigre, sonhei com o leão. Então, são animais ferozes, são animais selvagens. Esses aspectos a gente pode estar pegando,
Mas o que a questão selvagem dele representa para cada um, aí é particular. Uhum. Então, Não, já faz nessas últimas semanas tem uns sonhos diferentes, mas com a mesma proposta. É sempre alguém querendo entrar na minha casa e eu querendo trancar, fechar as janelas e a pessoa tá querendo entrar, entendeu? Ou é um animal já veio como pessoa invadindo a casa. Então é a questão às vezes de algo querendo entrar e eu não deixando. É uma exato, é isso, entende? Então, assim, Aham. é um medo de ser invadida, é um medo de estarem pegando alguma coisa que é seu, que te pertence ali, né? Então, tem várias. Aí vai depender do que tá sendo, como que você tá se sentindo ali no sonho, quando, o que estava acontecendo na sua vida durante esses períodos que tá te Uhum. deixando assim, né? Então, Uhum. tudo isso a gente vai estar levando em consideração. E aí é super legal, a gente tá indo tá no processo terapêutico e tá identificando essas questões, mas você perguntou, eu sozinha posso estar fazendo? Quanto mais a gente conhece nossos aspectos, Uhum. é mais fácil da gente estar fazendo essa ligação. Por exemplo, eu tenho vários dos meus pacientes, meus clientes ali, eles já falam, nossa, tive um sonho riquíssimo, porque eles já conseguem fazer essa conexão. Então, quando eles vêm compartilhar comigo, eles já vêm com as análises e com as interpretações que eles já conseguiram estar fazendo, porque eles já têm esse conhecimento Uhum. deles, né? Aí, o Uhum. que que eu faço? Eu vou costurando e vou trazendo alguns outros insights para a gente ir vendo de outros panoramas, mas eles já conseguem ter essa percepção, assim, nossa, olha só o que eu consegui produzir, o que eu entendi de mim mesmo, sabe? Nossa, isso Uhum. É é se lindo. usar como ferramenta, né? Essa beleza, sabedoria, né? Exato, e a nossa mente mandando mensagem pra gente, falando, escuta, presta atenção nisso aqui, então assim, ó, Uhum. presta atenção que tá tendo um medo ali de que vão pegar alguma coisa, de que algo pode estar sendo revelado, de que você está se sentindo exposto, de que você está se sentindo inseguro, então vamos dar uma olhada, né? Uhum. O que que pode estar me gerando esse medo? Aí a gente vai voltar lá no que a gente falou das emoções consciente está Uhum. manifestando, então a gente vai ter que olhar para isso, né? O Uhum. que está causando todas essas sensações que o meu inconsciente Uhum. está pedindo para eu olhar, né? Nossa, maravilhoso. E aí é sempre por isso que é bom a gente escrever, né? Assim, Sim, ver o sonho, mesmo que seja um sonho. Gente, como que eu vou escrever um sonho desse? Tentar escrever e trazer para a emoção o que estava sentindo ali, né? sim, trazer os aspectos. Então, lembrar do que aconteceu ali no período ou do que estava para acontecer, porque às vezes, quando é medo, são coisas que vão acontecer, né? Aí a Uhum. gente fica naquela preocupação e aí acaba despertando tudo isso que está relacionado, ou de coisas que de fato aconteceram. Mas o sonho também é a falar, eu não lembro de sonho, eu não faço isso. Também é um treino que a gente vai desenvolvendo. Claro, Uhum. se a gente não tiver algum distúrbio, né, do sono, dessas coisas, tem a dificuldade de entrar ali no sono REM, tudo isso. Então, quando a gente tem, vamos falar, entre muitas aspas, um funcionamento saudável do nosso padrão de sono, é, conforme a gente vai estimulando. Então, a gente consegue lembrando mais dos nossos sonhos. E claro, tem uma rotina de sono, que é fundamental, né? Sim. É fundamental. Falo que necessidades básicas, se a gente, de novo, voltando falando do físico, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, meu emocional não vai funcionar direito, meu mental não vai funcionar direito, não vou me comportar direito. É o básico, necessidades básicas. Primeiro, organizar uma rotina de sono ali saudável, ter uma alimentação balanceada, né? Não adianta eu estar buscando meditar se eu estou morrendo de fome, se eu estou cansada porque meu corpo não conseguiu. Aí falar, ai, não consigo meditar que eu sou ansiosa. Não, É, seu corpo não não. está com a Se necessidade. você não está comendo bem.
é o simples, né? É a gente É o simples. simples. Coma bem, durma bem, faça exercício físico, Sim! pense, medite. Mas, gente, esqueceu, a gente não faz mais isso. A gente não faz mais isso. E sono, assim, tem uma coisa tem aquela coisa do precisa 7, 8 horas por dia, ou cada um tem um tipo, Cada um tem um tempo, né? tem. Mas eles dizem, mulher precisa mais, então mulher precisa de umas horinhas mais, claro, acho que a gente gasta muito mais, né? Hum, Precisamos. Mulher precisa de um pouco mais que o homem, mas normalmente o adulto, se a gente fizer aí de 6 a 8, né? 8 levando em conta a mulher, tá? Então, de 6 a 8 horas, a gente pode fazer um teste. A gente dorme 6 horas, acorda, vê como a gente fica. Aí, outro dia, a gente dorme 7 horas, vê como fica. Dorme 8 horas, vê como fica. O que sair melhor é falar: ai, não, meu corpo funciona nesse shape, é Melhor. nesse que a gente vai. Menos que 6 horas, não. Mais que 8 para o adulto, a gente já começa a ficar a- sabe aquele jeito que a gente dorme demais e aí a gente realmente não consegue fazer nada? É Uhum. isso. Então, É assim, muito não é doido, né? produtivo. Não é produtivo. Não é nada produtivo, né? Não. Então, a gente não está em fase de crescimento. Não estamos na adolescência, é o adolescente, né, que gosta de É dormir. um adolescente, então não precisamos, tá? Então, de 6 a 8, aí vai depender de cada organismo, né? Mas, assim, fundamental ter essas horas. E se, por exemplo, eu durmo, se meu horário tem que ser 7 horas de sono, e aí eu tô a semana toda dormindo 5 horas, vai acumulando. Começa a afetar a memória, começa a afetar o sentimento, começa a afetar a atenção, começa a afetar o humor, começa a afetar um monte de coisa. E aí é um ciclo, né? Então, Então, assim, doutora, trabalhar enquanto eles dormem você não recomenda. não, não, a não ser que você esteja no Japão, aí tá super aceito. Só que aí você vai trabalhar, a gente trabalha enquanto eles dormem. Só, não, não. A gente precisa ter nosso período de descanso. A gente precisa. Aí fala, ai, mas estou sendo improdutivo. Ah, não. É justamente o Ao contrário. contrário. É justamente o contrário. Você vai ser produtivo se você tiver esse tempo de descanso. E dormir é fundamental. A gente falou da questão do bicho. Outra Uhum. coisa, a gente está cada vez mais distante da luz natural, né? Do solar. Aí fica esse monte de luz artificial e vai criando a luz artificial que imita a luz natural. A luz que Uhum. faz. Gente, o sol tá aqui de graça pra gente. Pelo amor de Deus, gente, vamos pro sol um pouco. Então, assim, somos, né, seres que precisam. Com a hora que o sol nasce, a gente vai, é ativo o nosso organismo. Tá? Ah, tem pessoas que funcionam melhor à noite. Tudo bem, mas seu corpo, ele não está preparado para isso. Seu corpo está preparado para descansar a hora que o sol se põe. Então, o seu corpo, o seu metabolismo vai funcionar durante o dia. Uhum. O Parte de, Ayurveda fala muito isso, né? então, parte de alimentação, parte de exercício, tudo isso. O seu corpo vai funcionar durante o dia. Ah, mas meu cognitivo, né, eu penso melhor à noite. Não tem problema. Contanto que você descanse o período ali que tem que descansar, né? Você pode dormir mais tarde, tá? O problema não é esse. Mas tem um limite ali para que você alcance as 6 horas de sono, as 7 horas, as 8 horas, e renda ali durante o dia, né? Uhum. Uhum. Bom, Cá, maravilha. Eu queria fazer umas últimas perguntinhas assim, mais rápidas, que Tá. quero fazer assim sempre para as pessoas. É, E aí a gente finaliza. E aí vamos lá. A sua essência é Vixe, Maria, a minha essência é leve, leve. leve. Me amar como sou é. Me amar como sou é divertida. Me aceitar como sou é. Me aceitar como sou é um processo constante. E
se você pudesse aí se dar um conselho diante de todas as suas vivências, sabedorias, experiências, se você pudesse se dar um conselho e dar um conselho para todos que vão assistir esse podcast, qual seria esse conselho? Viva! Viva! Se jogue e viva! Eu acho que depois de toda essa nossa conversa, assim, para de sobreviver e viva. Então, se eu pudesse realmente me dar um conselho, Karina pequenininha ali, viva! Então, viva o aqui e agora, esteja presente, que o resto ele vai surgindo ali. Se você estiver presente, o resto vai. Maravilhosa. Muito obrigada, Ká. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É sempre uma honra, um prazer escutar você, aprender Uhum. com você. Agradeço muito, muito mesmo, viu? Ai, foi uma delícia. Eu que agradeço aí o convite. Espero ter contribuído com essa Com viagem. certeza, com certeza, contribuiu muito, muito mesmo. E depois eu vou deixar, eu não sei, se a Ká permitir, eu deixo aqui embaixo ou o contato, o Instagram dela, e-mail, caso você queira entrar em contato, conhecer mais sobre o trabalho dela, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio do Papo com Essência.